1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 3. Os irmãos encontraram? Amém? Importante que você fique o tempo todo com a sua Bíblia aberta, para você não só acompanhar os textos, mas também que você possa ficar memorizando, gravando aí os textos que nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Vamos ler o verso 5 também. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Os irmãos estão aí? Vamos ler novamente, preste atenção na leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para nós, que, mediante a fé, estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Glória a Deus. Verso de número 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Diga assim, grande misericórdia. O apóstolo Pedro, ele está dizendo que bendito é Deus, porque Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Mas primeiro nós temos que entender o motivo pelo qual Deus fez isso. E o texto diz, o apóstolo Pedro está dizendo, que o motivo de Deus ter nos gerado de novo para uma viva esperança é justamente a sua grande misericórdia. E aqui nós precisamos entender o conceito de misericórdia. Nos domingos passado e domingo retrasado, nós vimos e aprendemos acerca da eleição de Deus, ou seja, que Deus nos escolheu, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Só que essa eleição de Deus, essa escolha de Deus para nós, visto que é uma escolha feita pela sua presciência, ou seja, embora Deus não levou em conta o que nós faríamos ou deixaríamos de fazer para nos escolher, isso não quer dizer que Deus não sabia o que nós faríamos e o que nós deixaríamos de fazer, porque o nosso Deus, Ele tem um atributo que é a onisciência. Pastor, o que significa onisciência? Deus sabe tudo em todo o tempo. Deus sabe todo o passado, Deus sabe todo o presente e Deus sabe todo o futuro. Ou seja, Deus sabe tudo em todas as direções. Portanto, quando Deus elegeu você, quando Deus escolheu você antes de você nascer, Deus já sabia exatamente tudo o que você ia fazer, sem escapar nada. Os irmãos conseguem compreender? Nós, por exemplo, não sabemos o que vamos pensar daqui a 1 minuto. Porque dependendo das circunstâncias é o que nós vamos pensar. Mas Deus já sabe o que você vai pensar, Deus já sabe o que você vai falar. A palavra diz que Deus conhece nossas palavras antes que elas venham à boca. O que isso significa? Você não sabe qual é a próxima palavra que você vai falar, mas Deus já sabe, porque Deus é onisciente. Preste atenção. Mas Deus não usou esse atributo para escolher você.
a eleição de Deus não tem nada a ver com o que você faria ou deixaria de fazer. Os irmãos estão aí? Mas quando Deus nos elege, quando Deus nos escolhe, acontece que Deus, Ele sabe o que nós vamos fazer. E aquilo que nós vamos fazer está intimamente ligado de onde nós viemos, de onde nós saímos. E quando nós nascemos em Adão. Os irmãos estão aí? Aprendemos isso há um tempo atrás, né? Nós nascemos em Adão. Consequentemente, que tipo de obra vamos fazer? As obras de Adão, ou seja, o pecado. Quantos estão aí? Preste atenção. Quando você nasceu do ventre da sua mãe, o seu primeiro nascimento, você saiu do ventre da sua mãe, você nasceu em Adão, você fazia parte da turma do Adão, e consequentemente, você vai ter as obras de Adão, você vai fazer as obras de Adão. E qual que são as obras de Adão? O pecado. Pastor, e qual é o problema nisso? O problema é que o salário do pecado é a morte. Morte física, né, o morrer fisicamente, morte espiritual, que é o desligamento do espírito, ou seja, você fica na terra desligado de Deus, e morte da alma, que é a condenação ao inferno e posteriormente a condenação ao lago de fogo. Então, olha o problema de fazer parte da turminha do Adão. Os irmãos estão aí? Então, acompanhe o raciocínio, presta atenção. Deus te elegeu antes de você nascer. Amém? Quantos estão aí? Quando foi que Deus te elegeu? Antes de você nascer. Preste atenção. E nós aprendemos também que nós fomos eleitos para a obediência. Os irmãos estão aí? Vamos nascer. Quando nascemos na turma errada. Quantos estão aí? Deveríamos ter nascido na turma de Deus, mas o Adão já tinha cometido o pecado, e todos que nascem em Adão. Nascemos na turma errada, e começamos a fazer o que é errado, e aqui entra o ponto, preste atenção, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Quantos estão aí? Conseguiu pegar já? Sim ou não? Ficou claro? Presta atenção. Fui gerado a primeira vez. Nasci na turma errada. Não consigo fazer o que é certo, só faço o que é errado. Acompanho o meu pai Adão. Os irmãos estão aí? Aí o que Deus tem que fazer? Diga o quê? Me gerar de novo. Quantos conseguem compreender? Para agora eu nascer na turma certa, e eu nasci de novo em Cristo. Agora olha para mim, só é possível nascer de novo em Cristo por causa da grande misericórdia. E nós temos que separar o conceito de misericórdia de graça, porque são duas coisas distintas. Pastor, o que é a graça? Eu vou falar em termos práticos, amém, irmãos? Graça é favor imerecido. Eu recebo aquilo que eu não mereço. Eu não merecia, mas Deus me deu. Isso é graça. Quantos estão aí? O que é misericórdia, pastor? É não receber o que merece. Como eu nasci na turma errada, e eu cometi o pecado, o que eu merecia? A morte. Morte do espírito, morte da alma e morte do corpo. E então o que Deus fez? Eu merecia receber, porque eu fiz. Cristo foi, pagou o preço em meu lugar, e aquilo que eu merecia receber como castigo, eu não recebi. O nome disso é misericórdia. Os irmãos estão aí? Preste atenção, vou tentar explicar isso para você,
porque esse conceito é importantíssimo a gente entender, irmãos. Você não pode confundir graça com misericórdia, são duas coisas diferentes. Seu filho fez tudo certinho. O que ele merece? Recebeu o que você disse, amém? Isso é graça? Não. Diga assim, isso é pagamento. Amém? Seu filho fez tudo errado, tudo contrário do que você mandou. O que ele merece? Uma boa surra. Amém, irmãos? Sim ou não? Merece. Criança que faz coisa errada tem que apanhar. Presta atenção. Aí você olha e fala assim, vou ter misericórdia. Você merecia apanhar, mas eu não vou te dar uma surra com a varinha. Misericórdia. Os irmãos estão aí? Você pediu para o seu filho fazer, olha, eu vou trabalhar, você lava para mim aqui a louça, que quando voltar eu vou te dar um ovo da Páscoa. Quantos estão aí? Aí você vai trabalhar, passa lá no mercado, compra o ovo da Páscoa, larga um rim lá, né? Porque sangue de Jesus. O ovo da Páscoa que não tem nada a ver com a Páscoa, mas o chocolate é gostoso, amém, irmãos? Pastor, você come ovo de Páscoa? Experimenta me dar, irmão, para você ver. Não é pecado? Irmão, não sei. Só sei que o chocolate é gostoso. Você vai lá e larga um rim e compra o ovo da Páscoa. Nós estamos na Páscoa agora, né? Para entregar para o seu filho. Explicar para ele, obviamente, que aquilo lá não tem nada a ver com a Páscoa. Mas, aí chega em casa, a louça que era para ele ter lavado, ele não lavou. E agora? Diga, e agora? Aí você fala assim, olha, mesmo você não merecendo, eu vou te dar. Qual é o nome disso? Graça. Os irmãos estão aí? Então nós temos merecimento, que é quando nós fazemos algo e porque fizemos, recebemos merecimento. Nós temos misericórdia, quando fazemos algo errado e nós merecemos receber castigo, mas Deus nos poupa. E nós temos graça, que é quando nós não fazemos, não merecemos, mas mesmo assim o Senhor nos concede. Amém, irmãos? Aqui o texto está dizendo da grande misericórdia de Deus. Diga grande. Diga grande. Por que grande misericórdia? Porque só Deus para pensar em nos perdoar pecados que nós merecíamos pagar. Só Deus para pensar em um plano para enviar o seu filho para morrer no lugar de gente que não merece. Só Deus mesmo para pensar num plano de tirar de nós um castigo que nós merecíamos. E por que nós merecíamos? Porque nós fizemos, irmãos. Nós não somos inocentes na história. Nós não somos os mocinhos da história. A humanidade em si traz consigo a semente do mal, do pecado. E, consequentemente, nossas obras vão de mal a pior o tempo todo. É interessante, né? E eu quero aqui pontuar algo. Da primeira vez que Deus julgou a terra, com o homem sobre a terra, foi no dilúvio, lá em Noé. E um dos motivos, irmãos, de Deus julgar o homem, o texto diz, que Deus diz assim, olha, e Deus viu que a intenção do homem era má continuamente. O coração do homem era mau continuamente. Eu acredito, irmãos, a partir disso, que está muito próximo de Deus julgar essa terra. Porque a intenção da humanidade, ela é má continuamente. Preste atenção, nas histórias passadas, no tempo antigo, né, desde antes de Cristo, também depois de Cristo, havia uns saltos de maldade, mas depois as coisas se normalizavam. Consegue compreender? Parecia lá um doido lá, matava um monte de gente, fazia o mal, mas de repente a coisa acalmava e voltava ao normal. Nós vivemos num tempo que as coisas não voltam mais ao normal. A maldade, ela é contínua. Ou seja,
homens poderosos, pelo poder, matam, destroem, fazem o que querem fazer o tempo todo. Eles não estão se importando com quantas pessoas vão morrer, vão deixar de morrer. Eles não estão se importando com quantas pessoas vão passar fome, não vão passar fome. A maldade é má continuamente. Eu penso que chegou o tempo do Senhor julgar essa terra. Amém, irmãos? Não estou falando de nenhuma praga, de nenhuma catástrofe, nada disso. Mas Jesus Cristo está voltando, e a Bíblia diz que quando Ele voltar, Ele vai julgar as nações, Ele vai julgar os crentes, Ele vai julgar todos os vivos e também os mortos. Quantos estão aí? Graças a Deus, que pela grande misericórdia do Senhor, nós nascemos de novo na turma certa. Amém, irmãos? E nessa turma que nós nascemos, preste atenção, versos número 3 e verso número 4, existe algo importante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Diga assim, uma esperança viva. Existe esperança morta. Amém, irmãos? Quando a Bíblia diz de esperança viva, é porque também existe esperança morta. O que é a esperança morta? É aquela ideia de que eu quero, eu preciso de algo, mas eu realmente não espero que vou alcançar. Então eu até tenho uma esperança, mas é uma esperança que está morta. No nosso caso, é uma esperança viva. E olha para mim, eu quero chamar a sua atenção aqui, irmãos. Preste atenção. Eu sempre fico combatendo o fato de nós ficarmos igrejados. Amém? A gente fica meio igrejado, né? O Tiririca diz que a gente fica coisado. Eu digo que a gente fica igrejado. O crente não fica coisado, o crente fica igrejado. O que é igrejado? Nós ficamos achando e nós nos embriagamos com igreja, no sentido de que nós tornamos a igreja algo terreno e algo natural, e a gente vai perdendo a esperança maior daquilo que é celestial. Os irmãos conseguem compreender o que eu estou querendo dizer? A nossa viva esperança não tem a ver com coisas da terra, irmãos. Existe um novo céu e uma nova terra que será preparado para nós. A Bíblia diz, preste atenção, a Bíblia diz que aquele que vencer, aquele que de fato se tornar vencedor em Cristo, esse vai receber uma herança da parte de Deus. Existe algo reservado para nós, e nesse tempo, e nesse lugar onde nós seremos inseridos, irmãos, não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas, não vai haver coronavírus, não vai haver doença. Preste atenção. Então, como eu disse semana passada, nós estamos nessa terra numa espécie de teste, para sermos aprovados, para recebermos a herança que nos está preparada, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que isso significa, pastor? Isso significa que nós precisamos começar a olhar um pouco mais para o alto, irmãos. Nós precisamos, preste atenção, servir a Deus. Eu tenho repetido isso insistentemente. Não tem a ver com você frequentar um prédio no final de semana, sabe? Não tem, pastor, eu sou líder de célula. Deixa eu dizer para você, se dentro de você não arde essa viva esperança de estar com Ele, irmãos, você está igrejado. Consegue compreender? Presta atenção, existe um motivo para nós estarmos aqui. Existe um motivo para nós vivermos e fazermos o que nós fazemos. O que motivo que é esse, pastor? É porque existe algo reservado para nós, sabe? E a igreja acaba nos ensinando a viver, depender e olhar para as coisas dessa terra. Mas deixa eu dizer para você, você está só de passagem, aqui não é a sua casa, aqui não é o seu lugar.
Nós precisamos olhar para cima, nós precisamos olhar para aquilo que vem do alto, como diz o apóstolo Paulo. Para olhar para as coisas invisíveis. Pastor, mas isso aí é uma loucura. Como assim eu vou olhar para as coisas invisíveis? Pois é, as coisas invisíveis que Deus está tentando plantar dentro de você. Amém, irmãos? Ontem nós estávamos lá, eu fui lá para Joinville, e aí fui lá inaugurar, e aí os irmãos cantaram uma canção, e eu celebrei a canção, porque dizia justamente disso. Eu não lembro mais a música, como é que era? Só sei que eu dizia disso, que seja dia, seja noite, os nossos olhos estão fixos em um lugar, irmãos, e até que Jesus venha, nós vamos continuar vivendo, não para as coisas da terra, mas para as coisas do céu. Os irmãos estão aí? Olha para mim, preste atenção, olha para mim aqui, eu quero falar sério com os irmãos. Quando eu falo assim, você fala, o pastor, lá vem o pastor dizer que não pode ter riqueza, que não pode ter dinheiro. Não estou dizendo nada disso, irmão. Nada disso, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de você não deixar essas coisas tirar o seu olhar daquilo que realmente é importante. Porque olha para mim, nós estamos aqui de passagem. Existe uma esperança dentro de nós. Irmão, tem crente que não quer ir para Jesus. Você entende? Se Jesus fala assim, meu filho, eu vim aqui te buscar, vou te levar. Ele fala, Senhor, aguenta mais um pouco, quero ficar aqui mais um pouco. Eu quero desfrutar da minha casa mais um pouco. Deixa eu dizer para você. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele foi levado ao terceiro céu. E ele viu coisas, irmãos, que ele disse assim, não é nem lícito falar aos homens, eu não posso falar aos homens, de tão grandiosa. E quando ele voltou, Deus precisou colocar um espinho na carne dele, para ele não se gloriar das visões. Não é nem de morar lá, é só de ter visto. É esse lugar que está reservado para nós. Amém, irmãos? É como diz Paulo, as leves e momentâneas provações aqui, não dá para se comparar com a glória que está por vir, e é aí que está a nossa esperança. Amém, irmãos? Olha para mim, nós precisamos desejar estar com o Senhor, precisa arder dentro de nós. Eu comecei a orar, falar com Deus e dizer, Senhor, estou te esperando, vem. Estou te esperando. Vem, Senhor. Pastor, ele vai ouvir sua oração? Não sei, irmão. Mas a esperança dentro de mim é essa. Que ele venha. E ele virá. Como ele mesmo disse, não tardará. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia, deixa eu te mostrar um texto. Lá em 2 Coríntios capítulo 4. Verso 17, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, diz assim o texto, porque a nossa leve e momentânea tribulação, diga leve e momentânea. Presta atenção, olha como que Paulo, irmãos, presta atenção, mas é o Paulo, né, pastor? O cara foi açoitado inúmeras vezes, preso, apedrejado, dado por morto, passou fome, passou nudez, passou frio, foi preso em quase todas as prisões que tinham no mundo antigo, vivia andando no deserto, a pé, quando não de camelo, de barcos, barco naufragava. É esse cara que está dizendo assim, a nossa leve e diga assim, leve. Eu realmente, eu custei para entender isso aqui. Amém, irmãos? Porque assim, olha para mim, você está vivendo de repente, você pensa que está vivendo a pior situação da sua vida. Aí você vai ler o texto, eu vou ler um texto que me conforta. Aí você vai ler, o texto diz assim, porque a nossa leve, como assim leve? Leve para quem? Agora olha para mim, preste atenção. Por que para Paulo é leve? Diga, por quê? A gente vai entender no próximo versículo. Olha só, vamos ler o 17 e o 18.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Eu vou dizer para você por que é leve. Olha para mim. Vou contratar você para trabalhar para mim. Preste atenção. O que você vai fazer? Você vai quebrar pedra. Amém? Onde? No sol quente. Com que ferramenta? Com um enxadão, com um martelo de borracha. Quantos estão aí? Deixa eu te perguntar, é um trabalho pesado? Sim ou não? Eu não te falei a recompensa? Porque o que vai determinar se o trabalho é pesado ou não, é o que você vai receber. Quantos estão aí? Aí eu digo assim, olha, vou te pagar $1 milhão por dia para fazer isso. Consegue compreender que a relação entre o trabalho e a recompensa fez o trabalho... Presta atenção, você vai bater um martelo de borracha numa pedra o dia todo para ganhar $1 milhão no final do dia. Consegue entender que a recompensa vai deixar o trabalho... Não é que o trabalho mudou, não é que Paulo não sofreu, não é que Paulo não foi preso, não é que Paulo não foi apedrejado, é que a recompensa fez ele olhar para aquilo e dizer assim, leve. Quantos estão aí? Você sabe por que para muitos de nós é muito pesado? Porque nós ainda não enxergamos a recompensa. Nós estamos com os olhos naquilo que se vê. E aí, irmão, olha para mim, preste atenção. Tudo que tem aqui na terra não compensa o sofrimento. Tudo que tem aqui não compensa o trabalho, não compensa o zelo, não compensa você abrir mão de alguns prazeres, não compensa. Consegue compreender? Por quê? Porque os olhos estão aqui. Mas quando nós colocamos os olhos naquilo que nós não estamos enxergando ainda, então começa a ficar recompensador. E aquilo que era extremamente pesado, que muitos dizem, eu não aguento mais, começa a ficar leve.